Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui mais uma vez nessa quinta-feira. Desistiram delas? Então nós vamos falar principalmente sobre Petrobras, Banco do Brasil, Gerdau, uma entrevista do CEO da Gerdau que estaria, pessimista com o Goal 4 em relação ao país, né? Então nós vamos falar sobre isso. Banco do Brasil, essa queda hoje, uma leve queda, chegou a cair quase 3%, se eu não me engano, chegou a cair 3%. Embora, né, a expectativa aí do Bradesco BBI seja uma diminuição nos resultados, pode surgir oportunidades. É essa a minha opinião sobre Banco do Brasil de maneira inicial. Petro 4, o melhor ainda está por vir, o melhor entre aspas, né? O melhor para quem quer iniciar a posição, que é o meu caso, e colocou ordem, né? A ação pode atingir os 27 e a Auren também haverá redução na dívida com um pequeno anúncio de dividendos. Então, pessoal, para começar, vamos dar uma resumida no pregão de hoje. Hoje nós tivemos Vale, né, mantendo os R$ 55, nós tivemos Semin 3 mantendo a alta nos 4,45%, 6,34% foi o fechamento. Banco do Brasil, leve queda de 1,21%, porém chegou a cair quase 3%. Aproveitei e fiz um aporte aí mensal, tá? Um aporte mais disciplinar, não foi um aporte para grandes compras de grandes feitos. Eu vou demonstrar logo adiante aqui, compartilhar com vocês. Caixa Seguridade uns 16,46, 2% de alta. ISA Brasil, ISA Energia 22,93, chegou a negociar nos R$ 23, enquanto a Petrobras negociou nos 30,43. Eu pensei que Petrobras pudesse perder nesse pregão de hoje, dia 24 de abril, os R$ 30, que para mim aí sim abriria, né, um leque aí para bater os R$ 27 logo logo. Nós vamos começar destacando o Banco do Brasil, que foi uma queda atípica em relação aos últimos pregões. 27,70 no ano ainda é uma alta de 15,80%. Muito longe lá dos R$ 24 de janeiro, os 25 de fevereiro, 26, né, também em fevereiro. É um ativo que ainda tem muita resiliência no sentido de comportamento do seu preço, tá? E quem que está pessimista, digamos assim, com o Banco do Brasil? É o Bradesco BBI. O que o Bradesco BBI acredita? A primeira coisa que eles acreditam é que o ROI deve vir abaixo de 20% depois aí de uns 3, 4 anos pela primeira vez, né? Aliás, depois de uns 2 anos aí pela primeira vez. Lembrando que no ano passado o ROI encerrou abaixo dos 21%, mas a XP também já vê um outro fator, né? A XP vê o Banco do Brasil se beneficiando com a dependência do agronegócio ainda pela carteira de crédito do Banco do Brasil, né? 1/3 da carteira do crédito do Banco do Brasil é agronegócio, fora que a Selic, né, mais alta em relação ao ano passado, ainda assim, né, é um fator que beneficia os bancos pelos juros mais altos, tá? Então, no qual as poupanças e depósitos judiciais remuneram, né, aí 6% ante a Selic a 14%. Nessa diferença, nesse spread, quem que ganha? O banco, tá? Então, e que ganha muito em cima, né, nesse sentido de juros. Agora, pensar, né, nesse pensamento do Bradesco BBI, eu acho que é um pensamento de curto prazo, tá? É um pensamento de medo, digamos assim, de que o banco vire em relação aos seus resultados e que possa entregar resultados cada vez ruins em relação aos anteriores ou que interrompa, né, dê um stop aí no seu crescimento. Eu vou falar mais à frente que o Bradesco BBI não está só pessimista com o Banco do Brasil, também está pessimista com a Petrobras, ou seja, com as estatais no modo geral, ele está pessimista, tá? Aqui um resumo novamente, né, daquela estimativa da XP que vê Banco do Brasil até o fechamento do ano nos 41. Pode acontecer? Pessoal, é empresa boa, é de qualidade, então não é nenhum absurdo algum dia Banco do Brasil atingir novamente os R$ 40, né? É importante lembrar que já houve desdobramento dessas ações, então não é nenhum absurdo um dia o Banco do Brasil atingir esse patamar. Agora você dá uma data, não, até o final do ano é R$ 41, pode acontecer? Pode. Porém, né, depende de vários fatores e muitas vezes
você cria uma expectativa fora da realidade, mesmo sendo um banco de muita qualidade aí pensando no médio prazo, tá? Aqui, né, em relação à recomendação de analistas, de 13 analistas, 6 dão a recomendação de segurar, 5 de comprar e 2 de compra forte, tá? O que eu penso? Quando, né, Banco do Brasil voltará a ser uma grande oportunidade? Quando esse jogo dos analistas aqui estiver contrário, né? Será aqui 6 venda, sei lá, 2, 3, 4 segurar no máximo, né? Então, e o restante neutro. Então, aí sim ficará bem claro que Banco do Brasil é uma boa oportunidade. Por quê? O mercado, no modo geral, ele é marcado muito pela sensação do momento, tá? Então é como se você fizesse a medição de um corpo com febre, né? Então, normalmente a temperatura vai dar mais alta. Mesma coisa ao mercado. Se o ativo, no momento, tem várias notícias ruins sobre aquele ativo, várias consequências, né, de fatores passados, a precificação ou a recomendação é naquela teoria, né? Baseado naquela teoria, tá? Então, hoje o Banco do Brasil vale 160 bilhões em bolsa, é um ativo que negocia ainda a 6 vezes o PL, entrega bons dividendos e o que eu espero? Que tenha quedas, tá? Esse é o meu pensamento. Acredito que muitos ainda mão de alface, né, investidor mão de alface, nos dará essa oportunidade aí, cairá no conto do vigário no sentido de, caso um resultado ruim venha, acabar cedendo à pressão de vender as suas ações, tá? Com relação à Copel, eu não coloquei aqui na capa do vídeo, nem nos destaques, mas vamos falar da Copel, né? 27% também de alta no ano, tá? 11,63 e anunciou dividendos. Vamos resumir aqui, com o pagamento sendo no início agora do mês de maio, 15 de maio, sendo, né, aí um pouco mais de 1 bilhão 250 milhões, 0,39 por ação ordinária, né? Então, um bom valor para o seu acionista, sendo necessário, né, ter as ações na data de hoje, ou seja, o investidor que vendeu ontem já não tem direito hoje. Aí a importância de você manter as suas ações, tá? Eu vejo cada vez mais isso. É raro as empresas que estão dando um leque muito grande de data, tá? É uma BB Seguros, é uma Itaúsa, um Itaú, é a própria ISA Brasil, que estão dando essa oportunidade ainda do investidor ter a Datacom, né, mais estendida, talvez ali para salvar os fundos que estão vendidos nas ações, mas ações, no caso da Petrobras, a própria Petrobras fez isso recentemente, a própria Copel fez isso, a Irani fez isso essa semana, no qual anuncia a Datacom num dia muito próximo e, né, a data de corte e o pagamento posterior, tá? Então, prestem atenção nesse tipo de movimento também que vem aí por parte das companhias, tá? Sobre a Goal 4, eu vou falar aqui sobre algumas ordens. Eu tenho uma parcial na Caixa Seguridade que é a seguinte: vender 32 ações nos R$18, essa no preço médio ali, nos R$8, R$7, pensando já com a questão do dividendo, e recomprar depois em posição maior, lá nos R$14, R$15. Será que eu vou conseguir fazer isso? Não sei, pessoal, mas aqui está, é uma ideia para recomprar em quantidades maiores, pensando em médio e longo prazo, tá? Pode bater os 18? Pessoal, tá tendo uma sequência de alta, tá? Uma sequência pós-oferta de ações, uma forte sequência de alta. Hoje foram 2 comprinhas no Banco do Brasil, né? Então, 9 ações no total. O primeiro aporte nos 27,48, era uma ordem que eu já tinha. O segundo aporte nos 27,27, tá? Eu vi ali a perseguição no sentido de manutenção de queda. Falei, deixa eu aproveitar aqui e manter, né, a disciplina mensal de aportes. Vamos fazer esse aporte aí em Banco do Brasil, uma empresa de qualidade, mais de mês sem aportar, deve pagar bons dividendos, um ativo que, por mais que o BBI está, né, aí, pessimista, eu continuo ainda realista, nem otimista, mas realista com a tese no longuíssimo prazo. Com relação à Petrobras, aqui está a minha ordem, 27,69. Essa aqui é para abrir os comandos, tá? Ou seja, para iniciar a posição. Então, esse é o meu pensamento. Bateu os 28? Poderia mudar isso aqui? Poderia. Mas pretendo, né, comprar em queda caso continue. Goal 4, 50 ações, aliás, nos 8,40
para continuar a saga de aposta nesse tipo de papel em relação ao pensamento aí pessimista, tanto do mercado como o próprio CEO deu uma entrevista hoje, dizendo, né, que tem hora que o país desanima em relação à concorrência. Tem cerca de 2 anos que esse é o lema dentro da Gerdau, né, com relação a você ter uma competitividade com o chinês, tá? Eu lembro que isso aconteceu lá quando o papel também veio a 8, R$ 9, igual 4. Depois o papel foi a 12 no ano passado. Vocês podem pesquisar lá em dezembro do ano passado, igual 4. Chegou aos 12, 13, se eu não me engano. E depois, né, devolveu tudo em queda. Então, com as notícias, um ativo que, por mais que não tenha na Goal 4 um grande histórico de pagamento de dividendos, a Gerdau tem esse histórico, logo ela deve ser uma pagadora de dividendos maior, mais constante, e também quando, né, toda essa maré virar, uma empresa, nós estamos falando de uma empresa centenária, tem tudo isso a seu favor, né, no seu histórico de crescimento e resiliência, e então esse fator deve ser página passada, logo o ativo deve estar em outro preço, esse é o meu entendimento. Sobre a Petrobras, eu confesso, né, que você fica sempre com aquele estigma, são várias nuances, vários olhares, várias visões diferentes, e muitas vezes esquece sobre a qualidade da Petrobras, né? Então, é um ativo Petro 4 que cai mais de 26% no ano, R$ 30 é o fechamento hoje, e o BBI já está também negativo com o Petrobras, pessimista na verdade, né? Não deve pagar dividendos extraordinários com os resultados de 2025, esse é o pensamento do Bradesco BBI, que revisou as suas estimativas, reduzindo o seu preço-alvo de 42 para 37 por ação, tá? Então aí a redução do BBI, sendo que o dividendo de 2 bilhões de dólares serão aí não pagos segundo o BBI também. E mesmo assim considera um dividendo de 12,3% ou 9 bilhões de dólares em 2025. Pessoal, é o seguinte, o que eu penso sobre isso, tá? A União, né? A União, no caso, a receita da União, parte dela vem também dos dividendos pagos em posições acionárias relevantes. É o caso em BNDES, é o caso em Banco do Brasil, Caixa, Banco Caixa, né? Entre outras posições, a própria Petrobras. Portanto, nós vemos a necessidade do governo no curto prazo fortemente em receita, tá? Muito pela alta da taxa de juros, porque ele tem que pagar, o governo tem que pagar, né, aí, parte da taxa da dívida ou algo do tipo, e também, né, a manutenção dos vários ministérios que possui, fora um judiciário caro, né? Então, não seria, nesse momento, um pensamento de, poxa, não terá grandes dividendos na Petrobras, pelo menos no médio prazo, tá? Claro que você tem a queda no preço do petróleo, né? Abaixo dos 80, 70 dólares por barril, mas mesmo assim é um ativo que ainda, na minha concepção, deve pagar bons dividendos, por isso a ordem ali nos 27,69, pensando no médio e longo prazo, com um olhar mais negativo do mercado, tá? Sobre a Auren Energia, nos 8,58, 2,88% de alta, essa alta pode estar atribuída à amortização de uma debenture em 1,2 bilhão, porém, é bom lembrar que o que aconteceu? Ela, né, fez essa amortização, só que ela captou 3 bilhões recentemente, tá? E quem que está também pessimista com a Auren Energia? Banco Safra, que era um dos ativos, um dos bancos de investimento que mais tinha otimismo com a Auren Energia, tá? Revisou o seu preço-alvo de 12 para os R$ 9 e deu aquele mesmo pensamento aqui que eu venho falando sobre a Auren, que é a questão da alavancagem, né? Fez a compra da ES Brasil, porém, né, não olhou muito bem a questão de você ter uma taxa Selic de altíssimo, né, fator no curto prazo, dentro dessa perspectiva, e ainda assim, né, negocia a um preço, segundo parte de mercado, que deve manter na carteira aí ou acompanhar, né, tudo que pode ser feito pensando no médio e longo prazo.
A Auren também divulgou um pequeno dividendo, tá? Não é nada daqueles dividendos de 2023, muito pelo contrário, 0,05 por ação, quase 60 milhões, 59, né, milhões de reais, sendo a database também hoje para as ações negociadas, também um dos motivos aí dessa leve alta. A partir de amanhã já negocia a DataX e o pagamento, parcela única, dia 5 de maio. É aquele leve respingo, né? Não é nem um pingo, é um respingo, mas faz parte. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, um recadinho. O IR de 2025, não deixe para a última hora. Nós temos um especialista aqui no canal, link na descrição do vídeo, Roberto Coabata. No mais, o vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ações. Não esqueci do vídeo sobre a Prio 3, vou trazer aqui no canal. E também vou trazer a perspectiva de dividendos para a CSN Mineração, pensando no médio prazo, pensando nos próximos anúncios. No mais, bons apostas a todos vocês e até o próximo.